Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, sexta-feira, dia 1º de novembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 9 do livro de 1 Reis, mas como de costume, antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. E também quero já aproveitar que mais um mês está se iniciando e profetizar, te desejar um mês muito abençoado, com muita saúde, com muita paz e com muita prosperidade, tá certo? Quero aproveitar também a oportunidade aqui para te fazer um convite especial. Domingo tá chegando, domingo na Evo, às 10 às 18 horas, vamos ter os nossos cultos de celebração com Santa Ceia, e você não pode ficar de fora, esteja conosco, vamos juntos celebrar a Ceia do Senhor na nossa igreja, domingo às 10 e às 18 horas. Gente, vamos lá, 1 Reis capítulo 9, tem 28 versículos, tá? O texto já começa dizendo assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que ele desejara construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeon. Lembra que capítulos anteriores Deus aparece a Salomão. Salomão ele faz uma grande oferta ao Senhor, uma oferta que move o coração de Deus. Deus concede a ele fazer um pedido, e ele pede um coração entendido para julgar a causa do povo. Com essa resposta que agrada também o coração de Deus, além da oferta, a resposta dele também agrada o coração de Deus. Deus concede a ele riqueza, honra e muita sabedoria. Aqui o Senhor vai aparecer mais uma vez a Salomão, né? Até aqui Deus estava se agradando profundamente do que Salomão estava oferecendo ao Senhor. A obra da mão de Salomão eram obras de excelência, e aí Deus disse assim para ele: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Ou seja, no capítulo anterior ele faz uma oração, ele faz uma súplica, e aí Deus diz: vou consagrar esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração sempre estarão aqui, e se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel seu trono, conforme prometi a seu pai Davi, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se você ou seus filhos se afastarem de mim e não me obedecerem aos meus mandamentos, aos meus decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença esse templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará então motivo de zombaria entre todos os povos. E embora agora este templo seja imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a essa terra e a esse templo? E a resposta será: porque me abandonaram. Porque abandonaram o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os, prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Depois de 20 anos, durante os quais construiu esses dois edifícios, o templo do Senhor e o palácio real, o rei Salomão deu 20 cidades da Galileia a Hirão, rei de Tiro, pois Hirão lhe havia fornecido toda a madeira de cedro e de pinho e de ouro que ele precisou. Mas, quando este veio de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, ele não gostou. Que cidades são essas que me deu, meu irmão? E perguntou, e chamou a terra de Cabu, nome que elas têm até hoje. Hirão tinha enviado ao rei 4.200 quilos de ouro, e Salomão impôs trabalho forçado para lhe construísse o templo do Senhor, o seu próprio palácio, o Milo, o muro de Jerusalém, como também Razor, Meguido e Gezer. O faraó do Egito havia atacado e conquistado Gezer, incendiou a cidade e matou seus habitantes, que eram cananeus, e a deu como presente o casamento à sua filha, mulher de Salomão. E Salomão reconstruiu Gezer, ele reconstruiu Bet-Horon Baixa, Baalat e Tadmor no deserto dessa região, bem como todas as cidades, armazéns e as cidades onde ficavam seus carros de guerra, os seus cavalos. Construiu tudo o que desejou em Jerusalém, no Líbano e em todo o território que governou. Todos os não-israelitas, descendentes dos amorreus, hetitas, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, como continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados. Eles eram homens de guerra,
os seus capitões e os comandantes dos seus carros de guerra e os condutores de carro. Também eram israelitas os principais funcionários encarregados das construções de Salomão, 550 funcionários que supervisionavam os trabalhadores. Somente depois que a filha de Faraó mudou-se a cidade de Davi para o palácio que Salomão havia construído para ela, foi que ele construiu o Milo. 3 vezes por ano Salomão ofereceu holocaustos e sacrifícios em comunhão ao altar que havia construído ao Senhor e ao mesmo tempo queimava incenso diante do Senhor. Assim então ele concluiu o templo. O rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. E Irão enviou em navios os seus marinheiros, homens experimentados que conheciam o mar, para trabalharem com marinheiros de Salomão. Navegaram até Ofir, e de lá trouxeram 14 toneladas e 700 quilos de ouro para o rei Salomão. Então aqui nós fizemos a leitura na íntegra do texto, agora vamos à interpretação do texto, vamos entender o que literalmente esse texto está falando conosco, tá bom? Aqui em 1 Reis, capítulo 9, depois que Salomão ele termina as suas construções, tanto do templo quanto do seu palácio, o Senhor agora aparece a Salomão pela segunda vez, e Deus confirma que ouviu a oração de Salomão, que consagrou o templo, né, e pretendendo ali manter a sua presença, prometendo manter a sua presença ali como um símbolo de honra. No entanto, ele condiciona a presença dele, as suas bênçãos, a obediência de Salomão e a todos os seus descendentes. E Deus aqui vai alertar que, se caso eles se desviem do Senhor para seguir outros deuses, né, paganismo, idolatria, Israel seria expulso da terra, o templo se tornaria motivo de escárnio, ou seja, zombaria, desprezo, chacota. Salomão, ele também vai ceder 20 cidades ali na região da Galileia a Irão, o rei de Tiro, como parte do pagamento por todos os materiais fornecidos, mas Irão não fica satisfeito com essas terras, ok? O texto menciona também os projetos da construção de Salomão, incluindo cidades fortificadas, infraestrutura militar, depósitos, né, para estocar alimentos, cidades de cavalos e carros de guerra, e vai falar também que ele faz com que povos estrangeiros, povos que não eram israelitas, trabalhem forçados para eles, né? E tudo isso aponta então para o poder e para a prosperidade de Salomão. O capítulo vai encerrar mencionando que Salomão ele cumpria as festividades e os sacrifícios conforme as instruções de Moisés e mantinha em ordem as práticas religiosas no templo. Ou seja, até aqui Salomão estava sendo um excelente rei, sacrificando ao Senhor, agradando ao Senhor, fazendo a obra de Deus com muita excelência, chamando a atenção do Senhor. O Senhor aparece a Salomão nesse capítulo para dizer: meu filho, até aqui, nota 10, se continuar assim, vai ser sucesso total, tá bom? Agora vamos lá, lição prática aqui desse capítulo de 1 Reis, capítulo 9, é literalmente a importância de manter o compromisso sincero e contínuo com Deus. Então o que Deus está cobrando de Salomão aqui? Um comprometimento, um compromisso contínuo, sincero. Então, apesar das bênçãos e realizações que Salomão havia alcançado, Deus vai deixar claro que a presença dele e o favor dele dependiam de obediência e fidelidade. Anota isso porque isso aqui é uma chave poderosa para a sua vida, tá bom? As bênçãos do Senhor e a fidelidade do Senhor estava sendo condicionada pelo próprio Deus, tá bom? A obediência do povo. Então, as bênçãos, o favor, né, dependia da obediência e da fidelidade. Era mais ou menos assim, Deus dizendo: vou ser fiel a vocês, mas vocês precisam ser fiéis a mim. Vou derramar o meu favor sobre vocês, mas vocês precisam obedecer. Então a minha presença só vai se manter sobre esse lugar se vocês permanecerem fiéis e obedientes, tá bom? Então ele diz o seguinte: vocês precisam cumprir os meus mandamentos, tudo que Moisés ensinou, siga fazendo tudo direitinho. Isso já vai nos trazer uma lição. Isso vai nos ensinar que, independente do sucesso ou da estabilidade que a gente possa alcançar na nossa vida, nos nossos relacionamentos com Deus, né? No nosso relacionamento com Deus, no singular, tudo isso deve ser prioridade e deve ser sustentado pela nossa obediência e pela nossa fidelidade, também pela nossa integridade. Então, obediência, integridade, fidelidade sustenta o nosso relacionamento, ou seja, nós devemos priorizar o nosso relacionamento com Deus. É o que diz mais à frente na Bíblia, Mateus 6,33, priorize ou busque, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Em outras palavras, é literalmente o que Deus estava falando aqui com Salomão: prioriza, meu filho, o reino e a sua justiça, prioriza as minhas coisas que eu vou priorizar vocês, cuide das minhas coisas que eu vou cuidar de vocês. Então, em outras palavras, era o que Deus estava dizendo aqui para Salomão, tá? Deus estava condicionando as bênçãos à obediência.
Deus estava condicionando o favor à fidelidade. Deuteronômio 28, Levítico 26, são textos bíblicos que vão especificar literalmente sobre a questão da bênção que o Senhor derrama sobre a vida de quem é obediente e de quem é fiel. Mas também, ambos os textos, um capítulo inteiro designado a falar sobre as bênçãos do Senhor, também fala sobre as consequências da desobediência, as consequências da infidelidade. Então o povo, quando é obediente ao Senhor, Deus abençoa em tudo que esse povo for fazer. Agora, se o povo desobedece e anda infiel, aí recai sobre esse povo maldição. Então, em outras palavras, é literalmente o que Deus está falando aqui também para Salomão. Se você for obediente, se o povo for obediente, vou ter uma aliança eterna com vocês. Agora, se forem desobedientes, se fizerem conforme a tua vontade, se me desagradarem, vocês vão ter que pagar o preço, vão ter que colher os frutos dessa desobediência, tá bom? Outra lição muito importante aqui também é sobre a consequência das nossas escolhas. Então Deus estava avisando que a obediência traria bênção, mas da desobediência traria vergonha e escárnio para o meio do povo, ou seja, esse povo seria motivo de chacota, algo que nos lembra de que nos nossos atos também vão impactar não só a nós mesmos, mas também aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Essa consciência nos chama a viver de maneira responsável, ou seja, mantendo o nosso caráter e os nossos valores em alinhamento com os princípios de Deus. Obediência e consequências das nossas escolhas. Então são até aqui as duas lições que nós temos estudados, tá? Então, Deus diz para Salomão, para ele ser obediente, que seria extremamente abençoado, e tomar cuidado com as escolhas, porque essas escolhas, elas poderiam impactar, poderiam não, elas iriam impactar literalmente com o futuro de Salomão e do povo, ou seja, o rei e o seu povo. Então, obediência e consequências das nossas escolhas são as lições de aplicação prática de hoje. Enquanto Salomão andou em obediência ao Senhor, ele viveu o extraordinário de Deus na vida dele e todo o povo colheu os frutos dessa obediência. Então, enquanto Salomão estava com seu coração voltado para as coisas de Deus, ele estava colhendo os frutos aqui. Davi, a mesma coisa. Enquanto Davi anda em obediência ao Senhor ali, atento às instruções de Deus, ele colhe um monte de frutos extraordinários. Mas quando ele comete um ato de desobediência, né, se deita com uma mulher casada, aí comete ali, além do adultério, o assassinato de Urias, essa desobediência aos mandamentos do Senhor trouxe uma série de consequências negativas, danosas, desastrosas para a casa de Davi. Então aqui era Deus fazendo um alerta: meu filho, continua firme do jeito que você tá, toma muito cuidado para você não cair no pecado da idolatria, cuidado com as suas escolhas daqui para frente, ande em obediência, que vai ser sucesso, seu reinado vai ser um sucesso. Então Deus aqui estava, na verdade, nesse capítulo, de maneira profética, alertando sobre as consequências do futuro de Salomão e do povo, né? Caso os motivos de Salomão não estivessem ali de acordo com a vontade de Deus, a motivação de Salomão não andasse de acordo com a vontade de Deus. Então ele está falando, cuidado com a sua motivação, tal que nós vamos ver nos próximos capítulos. Cuidado com a sua motivação, porque a motivação errada pode te levar à destruição. Então, meu filho, anda obediente, anda em fidelidade. Se você andar em obediência, as minhas bênçãos estarão sobre você. Se você for fiel, meu favor estará sobre você. Permanece firme, permanece assim, sabe? Não se desvia nem para o lado, nem para o outro. Então Deus aqui, na verdade, estava alertando Salomão, né, de algo que poderia acontecer caso ele, no futuro, desobedecesse a Deus, né, caísse no pecado da idolatria, ia trazer consequências danosas e desastrosas, tá bom? Então, a gente consegue perceber no texto, tanto Deuteronômio 28, Levítico 26, aqui nesse texto, Deus falando aqui também em Reis, né? Obediência atrai bênçãos, mas desobediência atrai escárnio, ou seja, desprezo, vergonha para o povo. Então, quando o povo anda obediente ao Senhor, essa obediência atrai o favor, a graça, a misericórdia, as bênçãos do Senhor. Mas a desobediência do povo, né, atrai ali o desprezo, a vergonha, o escárnio para a vida do próprio povo. Então, escolher andar em obediência,
tomar muito cuidado com as nossas escolhas de hoje, porque as nossas escolhas vão reverberar no futuro. Nós precisamos aprender a ser intencionais, andar ali firmes na palavra de Deus. Salmo 119, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Ou seja, vai tomar uma decisão, fazer uma escolha, faça uma escolha, uma decisão pautada na palavra de Deus, para que você não venha tropeçar nas suas próprias decisões, para que isso não venha gerar no futuro para você algo ruim, uma consequência danosa, desastrosa. Escolher andar em obediência vai atrair bênçãos do Senhor para a sua vida, tá? Então hoje nós aprendemos aqui a questão da obediência, o que Deus fala com Salomão: ande obediente, meu filho, e ele fala também sobre a consequência das escolhas, tá? Então, mais uma vez, nós estamos estudando acerca da obediência e da consequência das nossas escolhas, né? Se a gente obedece, a gente é favorecido por Deus; se desobedece, atraímos maldição do mundo espiritual. E as nossas escolhas de hoje vão reverberar no nosso amanhã, seja de maneira positiva ou de maneira negativa. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Amém, gente? Glória a Deus! E sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo aqui de 1 Reis. Estamos avançando no estudo desse livro tão poderoso. Agora vamos agitar as redes sociais. Quero te pedir bem rapidinho para tirar um print da tela, curtir, comentar, compartilhar, tirar esse print, postar na sua rede social, me marcar para eu repostar também. É uma maneira da gente movimentar as redes sociais e atrair mais pessoas para o nosso canal. Eu sempre digo, se a Evolução Diária tem sido bênção para você, faça todo esse movimento, porque é muito importante, tá bom? Em nome de Jesus. E não se esqueça, final de semana tá chegando, domingo na Evo, culto de celebração com Santa Ceia, às 10 e às 18 horas, você é o meu convidado especial, e segunda-feira nós vamos estar aqui, em nome de Jesus, de volta no Evolução Diária 7h40. Que Deus te abençoe, eu te desejo uma excelente sexta-feira, te desejo um excelente final de semana, quero te ver domingo na Evo, segunda-feira aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe!